Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma super aula da Tartaruga Ninja Rafael. Gente, vocês já viram aí na capa, né? Tá maravilhosa essa peça, olha que linda que ficou, cheia de detalhes, muito legal. Eu fiquei muito surpreendida com o resultado, pra falar a verdade. Gostei bastante de desenvolver essa peça e eu espero que vocês gostem também. Mas antes da gente ir para nossa aula de hoje, eu quero agradecer os apoiadores aqui do canal. Vamos começar hoje com as colas Tech Bond, que estão sempre aqui na minha mesa. Nessa aula a gente utilizou a cola branca, mas eles têm cola instantânea, cola silicone, tem tintas, fitas adesivas, tem uma gama enorme de produtos que vocês encontram aí em bazares e armarinhos na cidade de vocês. Quero agradecer também a lojinha da Bia Cravol, tem muitos tapetes de textura, cortadores, aviamentos, fitas, laços, pedras, os acessórios para chaveiro, lembrancinha, tudo vocês encontram na lojinha da Bia Cravol. Todos os endereços estão aqui na descrição do vídeo. Entra lá para vocês conhecerem. Eu super indico. São parceiros, né, de confiança, que entregam realmente o produto e o preço também é bem bacana. Os moldes de silicone da Neia Silveira, olha, tem uma infinidade de letrinhas diferentes no site, pra gente que faz vela, topo, pote, vocês vão amar, fora, né, os outros modelos maravilhosos que eu sempre venho mostrando aqui no canal também. Os óleos adesivos da Monicart, o site também tá aqui. Nessa aula específica a gente utilizou esse olho aqui, ó. É a série 427 tamanho P. Utilizamos a cor marrom para colocar o olhinho no Rafael. Gente, são perfeitos. Esses aqui são resinados, então eles têm aquela, sabe? Fugiu a palavra. Ondulação de olho mesmo. Nossa, dá uma enriquecida assim imensa na peça de vocês. Valor super acessível e tem para todos os personagens. Tem uns lançamentos maravilhosos. Corre lá no site para vocês conferirem também. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês gostem da aula. Não esqueça de curtir o vídeo pra mim, deixa seus comentários, se inscrevam no canal. Quando vocês demonstram que gostam do meu conteúdo, né? Seja deixando like, compartilhando, deixando um comentário. Eu percebo isso. O YouTube reconhece isso, ele vai mostrar os meus vídeos para mais pessoas. Dessa maneira, o meu canal tem a possibilidade de crescer mais. Crescendo mais, o que vai acontecer? Eu vou gravar mais aula para vocês, vou trazer mais conteúdos e todos nós ganhamos. Então é isso, vamos aprender? Vem comigo! Bom, pessoal, para a cabeça da Tartaruga Ninja, nós vamos precisar de uma bolinha de 35 milímetros, 1,5 vezes o tamanho da bola. Aqui, esse verde, eu tô fazendo uma misturinha de verde, tá? É o verde escuro das massas Raquel Fontinelli, junto com o verde limão em partes iguais. Se vocês quiserem um tom um pouco mais claro do que o meu, vocês coloquem 2 vezes o verde limão e 1 vez o verde escuro, tá? E aí ele vai dar uma clareada. A gente vai fazer uma bolinha aqui, eu sovei novamente, porque a bolinha já estava pronta faz um tempo, então tava meio ressecadinho. Vamos fazer uma bolinha, dar uma leve achatada, e nós vamos fazer um rostinho fofinho, tá? Aqui não tem segredo nenhum. Então, ó, vou cobrir a bolinha, puxo todo o excesso de massa acima da bolinha, fecho logo em seguida para que não junte ar. E agora, rolo na mão para ficar reto e fecho novamente. Para tirar todo esse, tá vendo, enrugadinho, a gente usa a palma da mão com movimento assim, ó, de tchauzinho. E eu venho nos cantinhos levando todas as nervurinhas, as coisinhas para o centro, tá? E aí a gente vai tirar. Vai afinando, e aí belisco, belisco, belisco e tiro. Aliso. A cabeça desse personagem é um pouco mais fina na parte de cima, com uma bochecha, né, um pouquinho maior. É o
típico fofinho. Então, ó, eu vou dar só mais uma afinada na parte de cima aqui, pra ficar um pouco mais de volume na parte de baixo. Com o dedo ou com um rolinho, nós vamos marcar a área do olho, ó. Então, de uma lateral à outra. Eu gosto de usar a palma da mão pra tirar a marcação que ficou do dedo aqui, pra suavizar. Então, eu venho girando. Ó, caso amasse alguma parte, que foi o que aconteceu comigo, aqui, ó, a gente alisa, tá? A gente vai dando um jeitinho e deixando tudo bonitinho. Isso aqui não é uma modelagem avançada, né? É um rostinho fofinho, então qualquer um consegue fazer. Não é difícil, não. Marquei a área do olho, eu vou segurar ao contrário na minha mão e eu vou dar uma empurrada no excesso que tá aqui atrás da cabeça, tá? Pra jogar mais massinha pras bochechas, ó. Então, empurro e empurro. E na parte de baixo das bochechas, ó, a gente vai dar, eu venho com a mão pra fazer assim, ó, esse movimento aqui com a bochechinha, pra ela ficar um pouquinho mais alongada, tá? Fica assim. Vou pegar aqui um palito e já vou espetar. Pra fazer a boca, eu vou usar o pincel modelador 102. E aqui, ó, eu vou definir o centro da cabeça. E defino aonde vai começar e terminar o sorrisinho dele, tá? E aí, com o pincel, ó, de ladinho, eu venho amassando, né? Apertando essa massa pra formar aqui o lábio. E aí, puxo pra baixo pra dar o sorriso. Aí vocês fazem a expressão, né, da boquinha deles que vocês gostam mais. Eu vou fazer um dos cantos, ó, um pouco mais aberto e mais quadrado. O outro um pouquinho mais fechado, ó. Percebam que eu subi o dedo aqui, ó, pra fechar um pouquinho mais. Tipo, uma carinha meio de nervoso, né? Sou muito bravo, muito mal não. Ele é muito bom, né? Ó. E agora a gente vai deixar ressecar, né? Pra gente continuar a nossa peça. Agora, nós vamos modelar a perna. Eu peguei aqui uma bolinha de massa de 5 centímetros de diâmetro, tá? Vocês vão fazer duas bolinhas, né, de 5 centímetros de diâmetro. E eu vou fazer um rolinho, sendo que uma parte bem fininha e a outra deixo todo o volume do rolinho. Quando a gente começa a abrir, pode deixar aqui na ponta. Aperto a parte, né, que tá gordinha na minha mesa, pra ficar chapadinha, pra fazer a pata, né, o pezinho. Um dos lados, ó, eu coloco a mão aqui como base, né, pra ficar mais reto. E na parte da frente, ó, eu desço um pouquinho mais esse volume pra fazer levemente, tá? Não é muito, não. É levemente o pezinho dele. No meio dessa perninha, a gente vai afinar, que é o joelho. E é bem mais fino, né? Não tão mais fino, mas é bem marcado, que depois vai um detalhe, né? Como se fosse uma joelheira e tal. Então, ó, pode, como se você estivesse afinando o braço, ó, tá? Eu só suavizo depois pra não ficar quadrado, né? Suavizo.
Aqui na frente do pé, eu coloco a mão de apoio e dou uma afinada também na frente do pé, porque é onde também vai vir outro detalhe da armadura dele. Com a estequinha de faca, nós vamos fazer a marcaçãozinha dos dedinhos. Deixa eu ver aqui que tá tortinho, deixa eu arrumar. Ó. Então, eu marco e não é muito grande não, tá? Assim, não vai até lá em cima, não. É uma marcação pequena de 2 dedinhos. A perninha tá pronta, nós vamos fazer as duas e deixar secar, tá? Essa perna, ela tem que estar bem seca, pra gente continuar agrudando as partes do nosso boneco, tá? Aqui, ó, já fiz as duas. Já deixa secar na posição que vocês querem do boneco. Aqui eu vou deixar uma perninha, essa aqui, ó, um pouquinho mais flexionada, tá? Ó. E essa um pouquinho mais reto. Mais reta. E a gente vai deixar secar. Eu deixo secar em cima de um suplá forradinho com tecido. Agora, nós vamos modelar o braço. Eu uso 3,5 centímetros de diâmetro de massinha. Pra quem tá chegando agora no canal, eu não tenho costume de pesar, tá? Eu gosto de dar essa autonomia pra vocês, mas eu passo a medida. Então, não tem como errar, é super prático. E eu vou fazer um rolinho, muito parecido com o que a gente fez do pezinho, tá? Aqui, ó, uma das pontas um pouco mais grossinha e a outra um pouco mais fininha. Mais ou menos um dedo aqui, ó, abaixo, eu vou afinar, porque isso aqui já vai dar o formato do braço dele, né, meio que musculosinho. E depois mais um dedo eu afino novamente, que é onde é o cotovelo. Então, aqui, ó, no cotovelo a gente pode afinar um pouco mais. Depois eu vou suavizar essas marquinhas que ficam aqui reta, tá? E aqui na mão, a gente vai deixar um pouquinho menos que um dedo e eu vou marcar também para fazer a mão, o pulso. Só que não é muito marcado, tá? Ele vem com uma mão um pouco grossa, né, grande. Aqui é levemente marcadinho, ó, assim mesmo. Achato. Mas deixo grossinha ainda. Com uma tesoura, eu vou cortar reto e depois na diagonal para fazer o dedinho. Com uma estequinha de agulha, eu aliso. Aí eu vou tirar aqui de dentro a marca da tesoura, né? E agora, a gente vai arredondar. Então, arredondo o dedinho. Aqui, ó, eu dou uma leve apertadinha e jogo o dedão pra dentro, né? Porque a gente não tem a mão assim, ó. O dedo é um pouquinho mais pra baixo. E aí, ele só tem 3 dedos, né? Então, ó, arredondo aqui também. E com a esteca de faca, eu vou vir cortando esses outros dedos. Vocês podem cortar com a tesoura também, mas eu acho que com a esteca de faca faz menos marcação, mais fácil de alisar depois. E aí, ó, a gente só arredonda agora os dedinhos. E aí, já dá a posição da mãozinha que vocês quiserem. Eu vou deixar um dedinho um pouquinho mais pra dentro e o outro um pouquinho mais pra fora, tá? Das duas mãos, eu vou fazer nessa posição. E aí, agora a gente vai suavizar, onde ficou aqui, ó. Gente, suavizar é só isso, ó. Quando a gente passa o dedo com um pouquinho mais de força, a gente já tira aquela marcação feia, tá? Eu vou dobrar, porque eu vou querer esse braço, né, um pouquinho mais flexionado.
Aí vai do gosto de vocês, da posição que vocês forem fazer. Flexionei. E essa parte aqui que eu vou grudar depois no tronco, no corpo, eu vou amassar, ó. Amasso só a parte de dentro e arredondo a parte de fora. Pra dar o encaixe. Fica assim, nós vamos reservar também no suplá, ó, já tem os 2 bracinhos aqui pronto. E eles tem que estar bem sequinho também. Não precisa estar extremamente seco, tá? Mas ele tem que estar ressecado de uma maneira que quando a gente colocar o braço no corpo, ele não vai virar e perder a flexão aqui do braço, né? Então ele tem que estar bem seco, pelo menos umas 6 horas, dependendo o clima aí da cidade de vocês. Se vocês puderem esperar de um dia para o outro, é melhor ainda. Agora nós vamos modelar o tronco, né? O corpo, a parte de cima. Eu vou usar uma bolinha de 4,5 centímetros e eu vou fazer um rolinho, ó. Nessa peça, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Vocês estão acompanhando em tempo real. Eu fiz a cabeça, fiz as pernas e fiz o braço. Tá tudo reservado, né? Tudo separado. E agora a gente vai modelar o tronco separado também. E a gente vai deixar tudo isso secar para depois montar a peça, tá? Então vai ter que estar tudo muito ressecadinho para poder montar, pra gente não perder a modelagem. Ó, a tartaruga, ela tem um peitoral aqui e depois tem um casco, né? Então a gente não precisa se preocupar muito com a modelagem, tanto da barriga como atrás, porque vai tampar, tá? Então aqui a gente vai fazer só a estrutura do corpo. Depois tem os encaixes também da perna que a gente vai colocar, tem que colocar enxertos. Então aqui é só tipo o esqueleto, sabe? Aí aqui, ó, eu fiz o rolinho, chapei e eu já vou tirar daqui o pescocinho, tá? Pra facilitar. Então, ó, venho girando e vou tirar o pescoço. O pescoço dele não é fininho, tá? É um pescoço, né, mais grossinho, então a gente tira ele grossinho. Deixa mais ou menos meio centímetro de cada lado aqui do ombro. Com uma estequinha de agulha, eu vou vir, ó, e vou fazer uma marcaçãozinha abaixo do pescoço, que é como se fosse a saboneteira, né, dele aqui, ó. E aí, vou suavizar com os dedos. E nós vamos reservar. Gente, é assim mesmo, tá? Vocês podem colocar um palito, ó. Até vou colocar aqui no pescoço, que vai ser onde vai encaixar depois a cabeça, e espeta no isopor junto com a cabeça. E aí a gente vai aguardar, né, isso tudo dar uma ressecada de um dia para o outro. Bom, pessoal, eu tô aqui no outro dia, então ficou 24 horas, tudo ressecando. Coloquei aqui, ó, o araminho, tá? Em todas as partes, nas perninhas, nos bracinhos. Tirei o palito da cabeça, deixei só o do corpinho. E agora a gente vai colar todas essas partes. Nesse momento a gente vai usar a cola branca, tá? Eu uso a cola branca da Tec Bond, vocês encontram aí Tec Bond nos melhores armarinhos, né, e papelaria da cidade de vocês. E ó, eu gosto de colocar na mão, porque aí é mais fácil, ó. Então, coloco, vou aplicando a cola e vamos montando a nossa peça. A pessoa aqui é um pouco desastrada, mas faz parte. Então, vamos lá. Essa cola é para dar uma leve firmeza, porque a gente ainda vai fazer todos os enxertos, tá? Então, ó. Aqui eu já tinha feito um furinho, mas não tem, ó, tá vendo? Não tem nada de segredo. É uma perninha em cada lateral. Ficou um tamanho bem bacana, eu gostei bastante, ficou quase 20 centímetros. Vou colar só as pernas nesse momento e a cabeça. Vou reservar os bracinhos
pra gente poder fazer o enxerto daqui e daqui, deixar ressecar e depois colocar os braços, tá bom? Fiz um rolinho com a massa da mesma cor e agora a gente vai passar em volta da perninha, da junção, né, da perna e do corpo, pra depois alisar. Já deixa nesse momento na posição certinha que vocês querem da perna, tá? Porque depois é mais difícil de alterar. Então, ó, aqui no meu caso eu quero uma perninha um pouquinho levemente mais pra frente. Ó. Tá vendo? Ficou assim e assim. Nós vamos usar água, pincel modelador. E agora é muito carinho e paciência, tá? Eu não vou ficar aqui mostrando pra vocês o processo todo, mas quem acompanha o canal já sabe, ó, que o movimento é girar e puxar. E depois que a gente fez esse movimento todo, eu venho com o dedo em movimento circular, tirando qualquer emenda, qualquer saliência, tá? Fica perfeitinho. Volto logo. Pronto, pessoal, eu já emendei, já deixei dar uma ressecada e fiz a mesma coisa aqui, ó, no pescoço. Ainda tá com cor diferente, tá vendo? Porque ele não tá tão seco como o corpo. O corpo tá de um dia pro outro, então também, ó, se você apertar, não tá sequinho, sequinho, tá? E agora a gente vai fazer o mesmo processo com os braços. Então, eu vou posicionar aqui, ó, do jeito que eu quero, né? Aqui a gente vai determinar a posição, se você quer um braço mais aberto, mais fechado, enfim. E aí, vamos lá. Ó, a gente vai fazer a mesma coisa com os enxertos. Percebam que se eu relar aqui, ó, o braço fica muito pra dentro, assim, muito fechado, né, na frente do corpo. Eu quero ele mais na lateral. Então, eu vou fazer tipo um calço, um apoio aqui, ó, antes de colocar a emenda, pro braço ficar mais ou menos na posição que eu quero. E se precisar fazer isso com o outro, eu também vou fazer. Aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer um de cada vez, tá? Deixar ressecar, por isso que demora, né? Porque não dá pra gente fazer tudo de uma vez só. Então, é um processo que leva um tempinho aí. Então, eu vou voltar com os dois bracinhos já colado e feito o acabamento, mas é esse o processo, ó. Vocês vão definir se quer uma posição assim, se quer mais aberto, como vocês querem o braço, definiu, coloca um pouquinho de massinha ali pra meio que grudar, né? E aí, depois dessa massinha que a gente vai colocar a massinha que a gente vai fazer a emenda, tá? Ó. Que aí eu venho e coloco mais uma tirinha. Se precisar, vocês coloquem um apoio, quer ver? Por exemplo, vou colocar ele aqui em cima da base, né, de isopor, e aí apoia o braço na posição que vocês querem que ele fique, tá? Então, sou muito delicada. Ó. Aqui. Pra que fique mais fácil, né? Pra ele parar e secar no lugarzinho. Por isso que precisa fazer um bracinho de cada vez, porque pra não ficar mexendo com a peça muito, tá? Então, agora eu vou alisar e volto quando os dois braços estiverem colocados e alisados. Bom, pessoal, eu deixei a peça secando de um dia pro outro, então tá bem melhor, né? As emendas e tal, a gente consegue trabalhar com facilidade. Aqui eu abri uma tira de massa marrom clarinha, pra gente começar a fazer os detalhes, tá? Então, no pezinho dele, eu vou começar assim, ó,
aqui na planta dos pés, eu aperto a massa para que ela não fique, né, nenhum caroço atrapalhando depois a estabilidade do pezinho. E a gente vai fazer algumas voltinhas, né, com essa faixa. Então, ó, fiz a primeira, ó, cortei aqui, tá vendo? E aí, amasso bem para que isso não impeça a estabilidade do pezinho dele. E agora, aqui no tornozelo, vou colocar o acabamento aqui atrás e a gente vai passar, ó, em cima dessa, encontro, aqui eu passei ele atrás, ó, encontro e mais uma vez aqui em cima, ó, acima, aliás, tá vendo? Uma em cima da outra. E aí aqui a gente vai dar o acabamento cortando, ó. Vou cortar e já mostro pra vocês, ó, tá? Vamos fazer nos dois pés. Pro joelho eu vou dar uma afinadinha nessa mesma tirinha que eu tô utilizando, só vou deixar um pouquinho mais fino, rasgo a ponta e vou colocar aqui, ó, a primeira, como se fosse a faixa que tá segurando aquela tornozeleira, tá? Então, ó. E, opa! Aqui, ó, pra depois a gente colocar a parte da... No cotovelo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no joelho. Vou cortar aqui pra ficar mais fácil. Então, eu coloco essa primeira faixa, deixo sem acabamento mesmo, porque depois vai vir outra pecinha aqui em cima. E aqui no pulso, eu vou dar 2 voltinhas com a massinha. Essa massinha que eu tô usando nos braços, ela é um pouquinho mais fina do que a massinha que eu utilizei na perninha, tá? Corto aqui e emendo ali. E a gente vai fazer isso dos dois lados. É legal fazer nesse momento, antes da gente colocar o casco e os outros detalhes. Para fazer aqui o detalhe do joelho e dos cotovelos, eu fiz, ó, um rolinho achatado. Gente, minha memória tá péssima. E aí a gente vai fazer 3 marcaçõezinhas, tá? Tipo, cortando aqui, ó. O cotovelo eu fiz um pouquinho menor, que aí vocês façam proporcional ao tamanho do cotovelo e do joelho, tá? E a gente vai colar pressionando no joelho. Aqui eu já fiz em todos. Fica dessa maneira. Essas tirinhas aqui do pé, a gente pode fazer uma textura, tá? Então, vocês podem vir com a estequinha de faquinha e ir fazendo uma texturinha, como se fosse um xadrezinho, e aí faz nelas todas, no pezinho e aqui no bracinho, tá bom? Que aí na hora que a gente for finalizar, que for fazer algum efeito com o pó de pintura, fica bem bonito. Ó. Bom, pessoal, para o casco da tartaruga, nós vamos precisar de uma bolinha de 4 centímetros de diâmetro. Aqui eu misturei o verde do corpo dela com o marrom, tá? E aí ficou esse verde musgo. Eu vou fazer como se fosse uma coxinha, né? Uma coxinha meio gordinha, e vou achatar. Aqui, na ponta mais gordinha da coxinha, eu vou dar uma leve afinada. Vamos achatar. As beiradas, a gente achata mais do que o centro, tá? Então, ó, eu aperto com a palma da mão, porque a gente já tem isso aqui fundinho e ajuda bastante na modelagem. Esse é o formato que a gente quer. Vou pegar minha peça, ela tava aqui no isoporzinho, e a gente vai medir pra ver se tá ok. Ó, perfeito. O tamanho ficou ótimo. Agora a gente vai trabalhar nos detalhes. Com uma agulha,
eu vou fazer uma borda, né, nesse casco, tá? Deixando mais ou menos meio centímetro. Então, eu venho aqui, ó, e vou desenhar uma borda no casco, né? Eu desenhei aqui, eu nem sei o nome dessa forma, ó, mas para facilitar, para desenhar aqui no casco. Vou fazer um meio no centro. Isso aqui, gente, é só para facilitar, tá? Aqui, ó, o do centro eu vou fazer até maior, porque ele é um pouquinho maior. Só pra gente ter mais ou menos uma base. É como se fosse uma bola de futebol. Que referência maravilhosa. E aí, ó, a gente vem nas laterais desenhando também. Vamos passar a água. Umedeci com água e vou repassar essa marcação toda que eu fiz com o pincel modelador. Que aí vai tirando as rebarbas e a gente vai dando uma alisada. E as bordas eu vou vir aqui, ó, e vou beliscando pra dar, pra afinar um pouquinho mais, tá? Já tá bem marcado, então é só a gente vir beliscando as laterais. Vou virar aqui e eu vou passar água nas costas dela, ó, até fazer essa massinha, tá vendo? Até soltar a cola da massa, até ficar esbranquiçado. E eu vou colar com essa colinha aqui mesmo, nem vou usar cola agora. Vou limpar minha mão aqui pra pegar a peça. E a gente vai posicionar o casco. Posiciono e vamos dar uma pressionada pra colar bem. Com esteca de faca, eu vou vir aqui em cima, ó, em alguns pontos e vou dar alguns piquezinhos, tá? Do casco dele. Na parte mais fininha. Enquanto ele resseca, eu abri aqui, ó, uma massa, mais ou menos uns 3 milímetros. Esse aqui é um ruivo misturado com branco. Cortei na agulha, eu fiz aqui, ó, um desenho oval, que seja do tamanho da barriguinha dele, e marquei o meio e fiz 2 marcações em cima para fazer o peitoral. E a gente vai deixar isso aqui ressecar também de um lado e do outro, para depois colar na nossa peça. Porque se a gente colar assim agora, molhadinho, ele vai encurvar assim, ó, na peça, tá? Na hora de secar, que a massa vai repuxando, tá? Então, vamos deixar ressecar bem para depois colar. Enquanto tudo dá uma ressecada, nós vamos fazer a máscara. Eu abri um rolinho de massa vermelha. A gente abre. Deixa fino, tá? E aí, eu já vou cortar um pedacinho. Vou trazer minha escultura aqui com o isopor, aliás, acho que não vai dar pra vocês verem se ficar com isopor. Deixa eu só medir aqui o olho. Isso aqui ficou ainda bem largo. Eu já vou fazer a medição e já vou cortar certinho. Aqui. Ela tá muito larga. Ó, 1,5 centímetros mais ou menos, tá? Em alguns pontos não tem problema ficar um pouquinho mais larga, não tem problema, que é o efeito do tecido na máscara. Ai, não era pra ter amassado aquele, mas tudo bem. Eu vou ter que tirar a minha peça daqui, mas vou ter que segurar com muito cuidado, porque o casco tá bem molhadinho. Então, ó, vou vir aqui na lateral, aperto, tá? Bastante, ó.
E aí, a gente vai dar a volta na área dos olhos, puxando. E aí, puxo aqui pra dar o acabamento, passo água. Gente, eu não gosto de fazer isso que eu tô fazendo agora, tipo, trabalhar com a peça molhada, porque o risco, né, de você danificar a peça é muito grande. E eu, como sou muito delicada, o risco aumenta. Ó, vamos tirar a emenda. Tirei a emenda. Com uma estequinha de agulha, eu vou vir aqui, ó, nas laterais e vou dar um movimento de tecido, tá? Enrugadinho, que é só apertando, ó. E vou fazer isso na parte de trás também. Não faço aqui na frente porque vai ser o olho, né? Então, não vou fazer isso. Por enquanto, vou reservar. Vou colocar aqui no meu isopor. Esses pedacinhos que não eram pra mim ter amassado, eu vou tentar recuperar, porque a gente vai fazer o pedacinho da faixa, né? Que fica meio na lateral. Então, ó, fiz como se fosse uma gotinha, vou fazer duas. Eu faço uma folhinha, ó, uma pontinha, e aí aqui eu dou uma drapeada, tá? Vou posicionar uma em cima da outra, aperto pra tirar um pouco do volume, tiro aqui o excesso. Isso aqui depois a gente vai dar o movimento que a gente quer ali na peça, tá? E eu vou vir aqui na lateral, vou posicionar bem na lateral, vou dar uma apertadinha só na pontinha, passo água e vou alisar também. Vou agregar aqui na faixa. Agora acho que não dá pra vocês verem muito direitinho, mas depois eu mostro como que ficou. Para fazer o olho, eu vou utilizar esse olho da Monica Arts, que é o 427P, na cor marrom, porque a gente tá fazendo o Rafael. Aí, deixa eu tirar ele aqui, com muito cuidado. Ai, alerta, devia tirar o olho primeiro, né? Então, vamos lá. Gente, esses olhos são resinados, ó. Ele já tem a texturinha de olho, é perfeito, tá? E aí, a gente vai posicionar na expressão que você escolher aí do seu boneco. E a expressão que eu digo é, se você quiser o olho mais encurvado, mais reto, sabe? Que vai dar a expressão, se ele tá mais bravo, enfim. Ó, posicionei. O vermelhinho que a gente colocou tá molhadinho ainda, então a gente aperta para que afunde o olhinho. Ficou desse jeito. E agora eu vou dar uma expressãozinha aqui, ó, na faixinha, tá? Eu vou vir e vou dar uma descoladinha aqui no meio do olho, uma leve dobradinha, que aí vai dar uma expressão pra ele. Fica dessa maneira. Para colar o peitoral aqui da tartaruga, a gente vai usar cola branca da Tech Bond. Vou espalhar bem e vou vir e vou posicionar. Posiciono, pressionando. Quando a gente começa a ver a peça, né, na criação da peça, você fala, meu Deus, isso não vai dar nada certo. E quando você começa a finalizar, você fala, que incrível. Olha.
Peguei aqui uma coxinha de massa branca, acho que foi até muito, vou tirar um pouquinho. É o suficiente pra a gente colocar no buraquinho da boca, tá? Um rolinho. E aí, ó, a gente só vai preencher. Eu vou posicionando dentro da marcação que a gente já tinha feito, tá? E aí, aqui, como o rostinho já tá praticamente seco, é bem prático. Porque você pode pressionar o dedo com mais força e a massinha branca, que tá molinha, vai se encaixando ali. Opa! Isso aqui eu só vou usar pra tirar aqui a rebarbinha. Tá dessa maneira. Pra finalizar nossa peça, eu abri aqui, ó, um cordãozinho da massa marrom, que é a faixa onde segura aqui, ó, todo ele, né? Então, eu vou iniciar pela frente mesmo, que a frente tem uma emenda. Opa! Aqui. E vou dar a volta nele todo, passando pelo casco, tá? E aqui na frente a gente corta. E eu vou deixar essa emenda aqui na frente mesmo, porque é a emenda que ele tem ali, como se fosse o cinto, né? A gente pode até fazer uma marcaçãozinha aqui assim, ó, no meio. E tá finalizado o nosso boneco. No meu caso, eu vou mostrar pra vocês onde eu vou colocar na base, né? Ó, eu fiz uma base de biscuit. Aqui é acrílico, eu quebrei as laterais, era um acrílico quadrado, e eu quebrei pra ficar bem irregular dessa maneira. Porque eu não queria uma base certinha, eu queria toda irregular. Fiz uma textura, isso aqui era uma textura de tijolinho, então eu texturizei. Vai ser aonde eu vou colar o meu personagem. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Aqui. Vai ficar assim. E aí vocês podem colocar na base da preferência de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueça de deixar os comentários, de deixar o like pra mim e compartilhem muito essa aula nas redes sociais, que dessa maneira vocês me ajudam no crescimento do canal, e o canal crescendo, consequentemente, eu me animo mais a trazer mais aulas bacanas e legais pra vocês.